Quero também saudar aqui os representantes dos poderes constituídos e saudar os trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes pelo grande esforço e a coragem que tiveram para que essa jornada fosse executada. E também agradecer o apoio recebido pela comunidade espírita de Canavieiras através dos centros espíritas União e Fraternidade e Caminho e Luz. Quero agradecer aos nossos parceiros e colaboradores, aqueles irmãos que doaram as tortas para que pudéssemos passar para os nossos irmãos nesses dias. Queremos também agradecer aqueles irmãos que doaram alguma coisa e pediram para que o nome não fosse divulgado. O apoio que recebemos do Conselho Regional Espírita 11 e também do Instituto de Cultura Espírita de Itabuna. Queremos agradecer também o apoio que tivemos da Pousada Mara, da Padaria A Brasília e o pessoal da divulgação, o nosso irmão Alvacir, conhecido como Galego. Muito obrigado, meu irmão. Agradecer também a Rádio Estúdio FM 104.9 e ao nosso irmão Lucas Baffica pela grande divulgação e pelo apoio que nos deram. A gente pede, meus irmãos, mais uma vez, quem tiver com o celular ligado, vamos botar no perfil silencioso. E não esqueçam, após a palestra, visitar a nossa livraria aqui ao lado e ao nosso stand de tortas, com tortas maravilhosas, segundo o Julimar está me passando aqui, que diz que também há preço bem tranquilo. E nesse momento, meus irmãos, vamos fazer aqui uma leitura de uma página psicografada pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Essa página está no livro Repositório de Sabedoria, que diz o seguinte: a família é a abençoada escola de educação moral e espiritual, oficina santificante, onde se lapidam caracteres, laboratório superior em que se caldeiam sentimentos, estruturam aspirações, refinam ideais, transformam mazelas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração de mistérios edificantes. Queremos, neste momento, convidar o nosso irmão Fábio Henrique, representante do Centro Espírita Caminho e Luz, para fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre nos envolva, nos fortalecendo, e juntos, nesta noite, possamos capitular um pouco desses ensinamentos que vai nos ter passado, e ao sairmos daqui, possamos levar um pouquinho desse conhecimento àqueles irmãos que ainda não puderam estar aqui conosco. Mas neste momento, fechamos os nossos olhos, ouvimos esta melodia e rogamos a espiritualidade, o amparo, a assistência, para que neste momento juntos possamos assimilar as palavras que vêm emanada de amor, de carinho, de dedicação da nossa irmã que está aqui conosco e que veio nos prestigiar com uma palestra falando de família, que é algo importante para todos nós nesta caminhada em busca de um mundo de regeneração. Pedimos aos benfeitores para que através desta prece que juntos vamos desenvolver, possamos ouvir os espíritos de luz envolvendo as nossas mentes com pensamentos bons e edificantes, e assim
desenvolvemos a prece e damos início a esta palestra desta noite. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Jesus, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Jesus, de todos os males, que assim seja. E com esta prece, pedimos a esses mensageiros de luz que fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, meu irmão. O tema da palestra de hoje é Família, Laboratório das Almas. A palestrante é a nossa irmã Itália Castro, da cidade de Itajuípe, aqui na Bahia. A nossa irmã Itália é servidora e expositora espírita. Coordena o grupo de jovens do Centro Espírita A Caminho da Luz em Itajuípe. Educadora, professora universitária, graduada em filosofia e pós-graduada em educação transpessoal. Neste momento, convidamos a nossa irmã Itália para assumir a tribuna. Coloca no... Falo bem? Ok. Boa noite, senhoras, senhores. Que essa noite possa ser uma noite de trocas, de energias positivas, de pensamentos nobres e de sentimentos do mais puro amor que nós, nesse grau evolutivo, somos capazes de produzir. Assim, que o amor de Deus esteja conosco e a paz de Jesus se faça sentir nas nossas mentes e nos nossos corações. O tema que a gente está trazendo hoje é família. É o quê? Família? Laboratório das Almas. Laboratório das Almas. Então, essa jornada tem um peso significativo no sentido da escolha do conteúdo a ser trabalhado, que naturalmente os trabalhadores encarnados foram inspirados pelos trabalhadores desencarnados, frente a tantas demandas sociais urgentes que nós temos, no sentido de que essas demandas referem-se a tudo que pode contribuir com a evolução ético-moral e espiritual dos homens que estão no planeta Terra, quer no corpo, quer fora dele. Em 1994, veio ser publicado o livro SOS Família. Já se passaram 19 anos, e os conteúdos do livro SOS Família, psicografado por Divaldo Franco e com artigos de Joana de Ângeles e outros espíritos, é tão atual quanto há 19 anos passados. Então, seguramente, os trabalhadores de Jesus, os apóstolos do bem, estão mais vigilantes do que nunca, por conta dessas demandas que se intensificam na juventude, na infância, nos adultos e na terceira idade. E essas demandas todas, decorrentes do nosso contexto social, têm uma base, que é a base familiar. E tudo que não está sendo estruturado nessa base familiar está sendo espelhado em outros grupos sociais secundários que não estão sendo balizados no grupo principal, primário, chamado família. Se nos reportarmos à origem das famílias, nós vamos ver, compreender que tudo no mundo segue
a lei da evolução, a lei do progresso. E não poderia ser diferente com o grupo chamado família. Nos primórdios, ainda quando estávamos vivenciando os primeiros momentos, as primeiras conquistas relativas à nossa moralidade e à nossa intelectualidade, as bárbaras cometidas foram várias. O homem, naquele instante, a humanidade encarnada naquele instante, nômade, transitava daqui para ali e para acolá. E nesse trânsito intenso em que se vivia, em busca da sobrevivência do corpo, de garantir as necessidades mínimas básicas, era pulsante a energia sexual. Os instintos sexuais eram vibrantes e as pessoas relacionavam-se sexualmente na busca da satisfação daqueles instintos primários, sem que estivesse passando por ali nenhum caráter de afetividade, de sublimidade da função sexual. Ora, mas dizia eu que tudo está submetido à lei do progresso, à lei do amor, à lei da felicidade, que é a nossa destinação. E nesse progresso, nesse trânsito nômade que nós vivemos durante muito tempo, durante muitos séculos, o homem amadureceu. E foram feitas conquistas. E, dentre essas conquistas, uma conquista significativa, a formação do núcleo familiar. A princípio, ainda regada pela base instintiva forte, mas que foi amadurecendo e foi sendo educada. Saímos da poligamia e entramos no processo, na era da monogamia. E, nesse momento desse ingresso, deixarmos de ser poligâmicos e passarmos a ser monogâmicos, o núcleo familiar foi sendo construído. E nessa construção, as mulheres mães não apenas criavam os filhos. Aqueles seres que renasciam não eram apenas crias, mas passaram a ser pessoas que tinham-se o cuidado de educar. E vamos assim ver, já na Grécia e posteriormente na Roma antiga, onde a família teve essa base estruturada através das ações do Senado, a base do direito, a base da legalidade e a base da moralidade solidificada, se fazendo presente. Ora, mas até aí, essa nucleação familiar, essa agregação de homens e de mulheres que dava origem a novos seres, povoando desta forma o planeta Terra, tinha suas limitações no sentido do entendimento de qual a missão, qual o papel da família na Terra. Se a gente faz uma reflexão hoje, se cada um de vocês parasse um segundo agora e perguntassem, qual a missão da família? Para que existe a família? Qual a sua função principal? E nós vamos ver que, neste processo de caminhada, a família tem uma função básica, que, apesar das mudanças que ela vem passando, essa função básica tem sido mantida. Mas, como dizíamos, o entendimento que se tinha da família e a necessidade da família surge, inclusive, por decorrência da necessidade de garantir que o patrimônio material construído por um determinado grupo de consanguíneos ficasse mantido naquela família. Então, nós vamos ver, assim, a preocupação do registro das propriedades, de garantir o patrimônio adquirido durante gerações e gerações a fim. E aí nós vamos ver a formação de diversos grupos familiares, principalmente nos povos considerados civilizados, que não é a característica dos povos primitivos, é a herança do patrimônio físico. Isso é uma característica dos povos que já adquiriram determinados níveis de entendimento intelectual e que têm a necessidade de assegurar patrimônio para os seus descendentes. E aí nós vamos ver isso sendo constituído. E, a partir dessa constituição, o valor dado à família A, família B, família C, família D. Que hoje, se perguntasse aqui aos senhores, de qual família o senhor faz parte? Você é de que família?
E essa questão de ser de família A, B, C ou D, considerando os laços da consanguinidade, fez suscitar o orgulho e a tola vaidade. Então, muitos tiveram orgulho de dizer, eu pertenço à família Albuquerque, eu sou um descendente da família Teixeira, eu sou neto de um dos Cardosos. E aí a gente vê esse elan, essa valoração no sentido da consanguinidade. E nesse processo, nós vamos vendo ainda que muitas pessoas que reencarnaram fora desse clã, desse elan familiar, eram considerados bastardos. Em nome e em função de garantir o nome da família, muitas pessoas que não reencarnavam dentro da estrutura nuclear legalizada não faziam parte, ainda que o sangue fosse decorrente daquela família. E vamos ver inúmeros abortos sendo feitos para que não viesse aquela pessoa que engravidou fora de uma relação legal, não constituir uma mancha, uma vergonha para a honra da família. Então, em nome da família, diversos crimes também foram cometidos. Em nome da família, muitos foram aqueles que levantaram as espadas em duelos para manter a honra da família. E a gente entende tudo isso, nós, espíritas, na condição de pessoas que já têm uma visão macro da vida e da sua transitoriedade, da dinâmica dos movimentos que o homem faz enquanto transita na ignorância, de compreender comportamentos e ações dessa ordem. E algumas religiões, apesar de ter uma valorização intensa da família, consideram que somos todos filhos de Deus a partir do momento que você esteja inserido naquele grupo religioso. Porque se você não está inserido e não é batizado, você não é filho de Deus, você é criatura. Desta forma, nós vamos compreendendo e sentindo que o conceito de família para os diversos segmentos sociais tem as suas variantes. E se fizéssemos uma análise sociológica, antropológica da família ao longo dos tempos, vamos ver que, a depender dos diversos grupos, das diversas culturas, os encaminhamentos são diferenciados. Porém, todas elas têm algo em comum. Todas elas têm um ponto de convergência, apesar de terem diversos pontos de divergência, consonante com as suas conquistas sociais e culturais. Porém, considerando todos esses aspectos, nós temos um novo conceito que surge de família a partir do Espiritismo. A doutrina espírita, assim como em diversas outras áreas do conhecimento humano, nos faz desconstruir alguns aspectos referentes à missão, ao papel da família no mundo, porque nos abre o entendimento de que existem dois tipos de família: as famílias consanguíneas e as famílias espirituais. Nos dizendo que o corpo que renasce através de um outro corpo, existia antes o princípio imaterial que o movimenta, que é a alma. O Espiritismo nos faz entender que os laços que unem determinados grupos de pessoas em um contexto familiar, esses laços pré-existiam antes. E que ali é apenas um reencontro, em algumas situações, um primeiro encontro, onde essas almas haverão de exercitar-se para a construção das virtudes necessárias à evolução humana e, mais do que isso, a desatar os nós e apertar os laços do amor, da compreensão, da tolerância, da solidariedade. Muito bem. Então, frente a isso, esse conceito de que a família, além de consanguínea, ela é espiritual. E esse conceito que a doutrina espírita nos faculta é tão amplo que nos faz perceber, muito bem, se os laços da consanguinidade
necessariamente não simbolizam, não representam o laço da espiritualidade, significa dizer que os seres podem se reencontrar independentemente dos laços consanguíneos. E aí nós vamos ter as famílias onde o casal não teve filhos, ou teve filhos biológicos, mas que agregou outros seres, adotando pessoas, adotando crianças, para fazer parte dessa nucleação familiar. Diante disso, o Espiritismo nos dá a ciência clara de que a família é algo sagrado. É uma instituição que deve ser preservada, mas que não pode ser vista de uma forma ilusória, nem como o ambiente, o espaço específico onde a felicidade se fará presente diuturnamente, todos os dias, todas as noites, em todos os anos. A doutrina espírita nos faz entender e compreender que aqueles seres que ali estão naquele reencontro têm um compromisso firmado. E dentro desse olhar, traz esse olhar da família não apenas mais como algo belo, bonito, que deve ser cativado, mas algo que deve ser entendido com a responsabilidade tamanha para que nenhum possa flexibilizar, negligenciar, no sentido de cuidar desse patrimônio e fazer todos os investimentos necessários e possíveis para garantir que sejam cumpridos todos os propósitos que aqueles seres se imputaram antes de reencarnar. Frente a isso, nós traçamos o paralelo de família, laboratório de almas. Irmãos, olha só, se perguntarmos o que é alma, quem já viu uma alma aqui? Quem já viu a alma de alguém aqui? Quem já viu a sua própria alma? Ninguém. Quem acredita que tem uma alma? E quais os elementos que temos para acreditar que temos alma? Ninguém nunca viu, nem a do outro, nem a sua própria, mas acredita que tem uma alma. É só olhar um corpo sem alma. Então, muito bom. É só olhar um corpo sem alma. Perfeito. Qual é o seu nome? Augusta. Tinha que ser, né? Os Augustas, as Augustas. Então, observem só. Se perguntarmos assim, o que é alma? Todas as respostas virão de um viés filosófico ou religioso. A resposta alma não vem de um viés científico. Não porque não seja possível chegar à realidade da alma através da ciência, mas porque a ciência não tem como objeto de estudo a alma. Nenhuma área da ciência debruçou-se e escolheu a alma para ser o seu objeto de estudo. De tal forma que a psicologia, que significa psicologia, psique, alma, logia, estudo. Quando decidiu se tornar-se ciência, deixou de ser entendida e conceituada como estudo da alma para passar a ser estudo do comportamento, entendendo o comportamento como toda ação interna ou externa do homem. Por que a psicologia deixou de ser estudo da alma? Porque não podemos pegar a alma e levar ao laboratório. E nós estamos dizendo aqui que a família é um laboratório das almas. Nós estamos dizendo isso. E aí está a grande contribuição que a doutrina espírita vem dar para a humanidade. É a compreensão. Primeiro, a informação
e detendo a informação, a compreensão do que é família, do que é um laboratório e do que são almas. A palavra laboratório está intrinsecamente relacionada à ciência, à produção do conhecimento científico. Todo conhecimento científico, em regra, é produzido no laboratório. Laboratório de química, laboratório de astronomia, laboratório de biologia, diversos laboratórios nós temos onde o conhecimento é produzido. E estamos dizendo que a família é esse espaço imaterial. Porque a família não é material, ela é imaterial, onde as almas vivenciam experiências. Se fizermos uma análise do espaço laboratório, iremos ver que é um espaço onde a observação, a hipótese, o levantamento de dúvidas, as confirmações das hipóteses ou não, se estabelecem até que as verdades sejam alcançadas. Que possam ser alcançadas verdades hoje e que amanhã possam deixar de ser verdades. Porque, inclusive, a ciência diz que não há verdade absoluta. Porque ela ainda não detém todo o conhecimento. E ela tem a humildade de fazer esse reconhecimento. Dessa forma, dizemos que a família é um laboratório. Ou seja, é um espaço onde almas, não são corpos, são almas, experienciam o quê? Quais as experiências que as almas vivenciam na família? E um laboratório é um espaço que deve ser bem cuidado, bem higienizado, bem orientado, onde aqueles que promovem a busca do conhecimento estão atentos e têm uma característica do esforço, da persistência, até alcançar a meta que se dispõe. Estabelecendo um paralelo com o laboratório, devemos entender e trazer para nós como verdades que devem ser incrustadas no nosso psiquismo para que tenhamos a característica do cientista de sermos persistentes naquilo que viemos fazer nesse laboratório. Manter ativo um laboratório, manter vivo o laboratório, é uma ação desafiadora. Por que não temos muitos cientistas? Porque são poucos os cientistas. Porque são poucos os homens e as mulheres que se debruçam incansavelmente, encharcados do amor pelo conhecimento, para vencer os desafios e os obstáculos que precisam ser vencidos para conquistarem o que querem. E a conquista do que querem não é para um bem pessoal, é para um bem coletivo. A renúncia dos cientistas, as noites indormidas, o telefone, o relógio que desperta para ver aquela reação de um determinado produto que colocou em outro, são incansáveis. Muitos passam anos no anonimato, renunciam a uma vida pessoal, a interesses outros por uma causa. Nesse entendimento, devemos entender, nesse olhar, devemos entender que a família é um laboratório. Então, sendo a família um laboratório e não um parque de diversão, um shopping center, aqueles que lá estão no labor familiar devem ter a clareza de que a sua postura interna, mental, emocional, deve ser a de um cientista. No sentido da persistência, no sentido do esforço, no sentido da renúncia, no sentido do amor. Amor ao que veio fazer. Criamos uma cultura de que a vida deve ser festa, e deve. Mas ainda não é agora. Agora estamos fazendo os preparativos para o banquete,
de núpcias. Ainda não estamos no banquete. E quem faz festa de aniversário para filho, um bolinho, sabe o trabalho que dá. Agora imagine preparar um banquete. Então vivemos e construímos, dizia anteriormente, a ilusão de a minha família tem que ser o paraíso. Muito bom. E tem que ser. Porque a doutrina não diz que a família tem que ser foco de lutas árduas o tempo todo. Não. Mas que deve ser o espaço onde encontraremos as energias para a construção da felicidade. Muito bem. Sendo assim esse laboratório de almas, sabemos que os desafios são inúmeros. E que lá encontrar-se-ão afetos e desafetos. Todos vocês que aqui têm família constituída sabem que os desafios a serem vivenciados são muitos. E que superar esses desafios depende unicamente de cada um. O Espiritismo nos traz a informação clara, precisa, de que antes de reencarnarmos, antes de voltarmos à dimensão do corpo, escolhemos, planejamos. Cada um aqui presente fez o seu planejamento. Olha que coisa linda. Planejar. Ter o direito de escolher. Eu quero Lucas como meu filho. E Lucas me aceita como mãe. Porque o planejamento não é individual, é no coletivo. E é no coletivo das demandas construídas na noite dos séculos que se perdem, mas que estão na nossa memória inconsciente e que a qualquer instante podem voltar. O planejamento é feito considerando as demandas. Que demandas? As demandas reparadoras das leis infringidas. Nos reencontramos. E os reencontros planejados para serem executados na dimensão do corpo, porque o corpo, com as suas exigências, impulsiona em uma velocidade maior a evolução do espírito. Chegando aqui, planejado, muitos, para não dizer a grande maioria, não conseguem realizar, executar o seu planejamento na totalidade. E por que não? Se planejamos, e se ao planejarmos, vimos quais instrumentos que seriam oferecidos para que esse planejamento fosse executado a contento, para que esse planejamento fosse exitoso em 100%. Por que não conseguimos êxito frente às ações planejadas? Quando planejamos, estamos teorizando. Estamos lidando com o conteúdo teórico. Quando executamos o planejamento, estamos indo para a prática. E esse ir para a prática, o vivenciar o planejado, exige o quê? Amadurecimento das emoções. Lucidez mental. Esquecimento de si mesmo. Em prol do coletivo. Então, nesse contexto, esse laboratório familiar, a mais das vezes, não consegue galgar o sucesso que estava previsto e era possível.
Por quê? Porque da negligência, porque da busca do prazer, ainda que tendo o conhecimento, ainda que tendo a informação, não fazemos uso de consequências, insucesso. Gastamos o combustível da existência investindo no ter para a família, no comprar para a família, no pensar em si mesmo. E por que isso? Porque estar lado a lado com quem a gente ama, com quem pensa igual a gente, com quem a gente sente prazer só em ver a presença. Você chegou? É ótimo. Mas estar lado a lado com quem faz a gente virar o rosto, com quem a gente antipatiza e nem sabe por quê, é difícil. É difícil, mas é possível, necessário e urgente. O grande diferencial no conceito da família que a doutrina espírita nos traz está aí. E a gente compreender que aquele filhinho desejado, ninado, acariciado, pode ser o filho ingrato de amanhã. Que aquela esposa a quem você se dedicou, que você deu um nome, que você procurou dar o conforto material e que você pensou ser sua companheira de fato, pode lhe trair amanhã. Que aquele homem que você confiou, entregou-se, pode lhe abandonar porque você teve um filho com síndrome de Down. Que aquela mãe que lhe humilhou na infância, que nunca lhe deu um afeto que você achava que tinha direito, que nunca teve uma palavra de carinho, de apoio, pode ficar sob os seus cuidados amanhã. Desconstruir a ideia de que a família é só festa é necessário para que a gente possa conseguir viver em família bem e feliz. Porque se assim não for, nós renegaremos a mãe que na infância nos renegou. Nós abandonaremos o filho ingrato. Nós iremos bradar para o mundo a mulher que traiu. E isso significa que estaremos tendo insucesso nos nossos propósitos. Ora, meus irmãos, como viver assim? Como viver com os conflitos internos? Como viver com aquele mal-estar frente à presença de um pai que você tem asco por ele e você não entende por quê? Mas você tem. Só considerando o princípio da reencarnação para poder entender e aceitar. Porque se formos pessoas, se aqui entre nós há aqueles que consideram que a vida começa na matéria e termina nela, nada disso tem sentido. Se acharmos, não, realmente a vida não termina na matéria, existe uma vida pós-morte, mas eu posso fazer o que for, se eu me arrepender na hora, Deus me perdoa, nada disso tem sentido. Deus entende. Como é que eu ia gostar daquela mãe? A mulher me batia, era um horror, eu via como tratar minhas irmãs e a mim, e agora eu tenho que beijar, eu tenho de cuidar, não vou não. Deus compreende, Deus sabe o que eu passei, Deus é justo. Então, para esses, o conceito e entendimento de família enquanto laboratório de almas também não vai valer. E se considerarmos ainda tudo isso como uma verdade,
mas pensarmos, que nada, não existe a reencarnação, eu não consegui nessa, eu vou deixar para a próxima. Piorou. Porque muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, percebamos, o esforço tem que ser agora. Tem que ser já. Mas como fazer isso? Eu bem que tento, mas não consigo. Eu bem que quero, mas não dá, é mais forte do que eu. A sensação que eu tenho, a vontade que eu tenho, é de sair, é de largar tudo e sumir no mundo. Você não sabe, você fala assim, porque você não está no meu lugar. Você sabe o que é ter um filho excepcional? Você sabe o que é ter um filho dependente químico? Você sabe o que é ter um marido alcoólatra? Você sabe o que é ter uma mulher preguiçosa? Isso é difícil. Isso não é fácil. Você se dedica, faz tudo e não tem uma palavra de reconhecimento, não tem um elogio, nada você tem. É difícil, mas é possível e é necessário. É necessário. Não há um outro caminho, não há uma outra via de acesso à paz interior que não o ajuste das nossas relações. A vida nada mais é do que relacionamentos. Tudo mais se dilui, se perde frente à grandeza e à necessidade dos relacionamentos. E como fazer isso? Joana de Ângeles, na sua metodologia psicológica, com seus conhecimentos tão sábios, nos diz textualmente: traga o Cristo para o lar. Não há outro caminho. Não há outro caminho quando, encharcados por toxinas pretéritas, sim, a gente tem de conviver com aquele hálito psíquico do outro. Nós temos o entendimento nós temos, a razão, a logicidade, mas a emoção não acompanha isso. E nós somos muito mais emoção do que razão. Porque o tempo que nós gravitamos nas emoções, enquanto humanidade que somos, é muito mais quantitativo do que o nosso tempo de pessoas racionais. A nossa convivência com a razão foi outro dia. Foi outro dia que nós começamos a elaborar pensamentos mais complexos. Mas as nossas emoções sempre nos guiaram. E a mais das vezes, são elas que nos guiam, são elas que nos fazem tomar as decisões. Porém, quando planejamos a reencarnação, não fomos guiados pela emoção puramente. Fomos guiados pela emoção, permeado pela inteligência, pela razão, assessorados pelos nossos anjos, pelos espíritos que nos querem bem. E por isso nos sentimos fortes naquele momento. Nos sentimos capazes. Achávamos que podíamos. Mas aqui, no calor da carne, na exigência da carne, essa força se perde. Essa decisão deixa de ser mantida. E como fazer para manter a decisão que tomamos? Nos mantermos firmes na decisão. É a mesma coisa de decidir, segunda-feira eu vou começar a dieta. Ficar firme 24 horas, 48 horas depois, adeus dieta. Como fazer para se manter firme naquilo que foi decidido? Buscando os recursos espirituais que nós temos. Então, dizia que Joana de Ângeles nos dá esse roteiro. Qual é esse roteiro para ter êxito nesse laboratório familiar?
Ora, ninguém vai querer nutrir por um desafeto, ainda que seja do ontem, o mesmo sentimento, o mesmo prazer de estar com que você tem com aquele afeto do ontem. Vai? Não. Em absoluto. E não é isso que se está pedindo. E não é isso que você deve se imputar. Mas a obrigação. E obrigação é dever. E dever são coisas chatas de serem feitas. Porque exige essa movimentação da energia interna, da psique, para agir em todo o seu ser, em todas as suas estruturas, das mais profundas às menos profundas. E o roteiro de Joana de Ângeles, fundamentado na moral do Cristo, que é amai-vos. E como é que a gente alimenta o amor? Como que a gente alimenta? Como que posso expressar isso nas minhas relações? Como posso expressar isso nas minhas atitudes e ações? Então, o primeiro ponto é pensar no amor. É permitir-se diariamente um tempo mental para pensar no amor. E pensando no amor, trazer a fonte mais viva de amor que nós temos no planeta Terra, que chama-se Jesus Cristo. E Joana de Ângeles nos diz: faça o Evangelho no lar. Construam o hábito do culto do Evangelho no lar, no mínimo uma vez por semana. E após a realização do culto, mantenha-se em casa e antes de adormecer, ore de novo. Porque quanto mais você orar, mais tempo o Cristo permanecerá contigo. Entender isso, fazer isso, buscar isso, com a constância do cientista, com a coragem dos guerreiros. Fazer isso sempre. Para quê? Para neutralizar toda a ambiência, porque nós, os espíritos, acreditamos nos fluidos, ou não? Entendemos que tudo é energia, ou não? Ou isso se baliza e se esgota apenas em um discurso, mas que não fazemos esforço nenhum para que esse discurso passe a ser uma vivência. Porque se eu digo que eu acredito na existência dos fluidos, e que os fluidos, na sua essência, são neutros, e quem vai dar a forma aos fluidos são os meus pensamentos, eu estou dizendo que eu sou livre para fazer a produção fluídica que eu quiser. Ora, se fazemos assim, e entendemos, e eu entendo que os que aqui estão, se não são espíritas, são simpatizantes de, ou professam religiões outras, e estão comprometidos com o bem-estar da sua família, nós vamos entender a necessidade de identificar quem é quem na minha família. Quem são os afetos, quem são os desafetos. E eu? Quem sou eu na minha família? Eu sou a pessoa que é o problema ou é a solução? Eu sou a pessoa que agrega ou que desagrega? Eu sou a pessoa que já estou mais à frente em termos de evolução intelectual e moral, ou eu sou a pessoa que está ao passo mais atrás? E se eu me identifico como uma pessoa que está em condição de dar muito mais do que receber na minha família, que eu estou para promover o crescimento daqueles que ainda estão um pouco mais para trás, se eu já tenho essa tomada de consciência, naturalmente, eu vou fazer o esforço para puxar os outros para a frente. Mas e se o outro não quiser? Problema dele. Eu fiz.
A escolha do outro é pessoal, como a minha, é individual. E a responsabilidade também. O desafio de cada um, de per si, é fazer o seu possível, o seu melhor. E isso só pode ser feito a partir da investigação sincera de si mesmo. E da deliberação dos investimentos no patrimônio emocional das suas famílias. E assim, diante desse entendimento, cada um, tornar-se-á um apóstolo vivo do Cristo, no sentido de apacentar as ovelhas. Os dias de hoje são dias de turbulência. Que turbulência? Das turbulências psicológicas, das turbulências emocionais. As conquistas tecnológicas, científicas, não nos asseguraram as conquistas emocionais, as conquistas morais, as conquistas psicológicas. O nosso grande trabalho, o nosso grande desafio está aí, em investir no bem-estar daqueles que fazem parte do nosso núcleo familiar. Muito bom, muito bonito, muito necessário os trabalhos de todas as entidades, de todas as instituições que buscam promover o bem comum. Mas mais necessário e urgente é que lá, no laboratório familiar, nós estejamos também buscando promover este bem comum. De pouco adiantaria, ou de quase nada, se nós conseguíssemos resolver todos os problemas dos outros, aspas, nos outros, e os nossos estarem a agigantar-se. Irmãos, estejamos atentos a quê? A esse entendimento da família enquanto laboratório de almas. Para quê? Para que, se a gente não conseguir executar o planejamento no sentido de apacentamento das nossas relações, da intensificação do amor, que ao menos a gente não amplie o desamor. Se nas suas famílias o desentendimento, as intrigas, o mal-estar é constante e é intenso, procurem diluir no silêncio, na vibração positiva em relação ao outro, na ausência de palavras críticas, do dedo acusatório, para que, se o desmanche dos nós não acontecerem, os nós bem atados, pelo menos que eles não fiquem nós cegos. Porque um dia, tenha certeza, todos os nós terão que ser desatados para serem transformados em imensos laços, bonitos, apertados em cada ponta, pela solidariedade, pela compreensão, pela indulgência, pela amorosidade, pela paciência, pela caridade. E aí, no dia em que isso tiver acontecido, com certeza, será uma grande caixa com imenso laço ao seu redor e lá dentro, a família. Não mais a família que constrange, que machuca, que faz verter lágrimas, mas a família que já dá as mãos o tempo todo, não apenas mais no momento da dor. A família que tem o prazer da convivência diária, não apenas no Natal ou no Réveillon. A família que quer sempre que o outro esteja presente e que nunca diz, vixe, já vem fulano. E isso é um trabalho nosso. É um trabalho daqueles que já têm acesso a essa informação, que já acreditam e aceitam essas verdades, e que possam tomar essas verdades para si como sendo suas, e não da doutrina espírita, e que façam exercício, sem culpas,
Porque cada vez que tentarmos conviver com desafeto e que formos dar um gesto, uma mão, uma palavra, e que tenhamos como retorno, como devolutiva, o olhar agreste, o torcer de boca, a maledicência, perdoemos. Fazer do perdão um exercício constante. Vamos perdoar e entender, porque a ignorância daquele é superior à nossa ignorância. O desamor dele é superior ao nosso desamor. E compete a quem ama, amar mais. E quem ainda não conhece o amor, um dia conhecerá. E assim, nesse esforço diário, frequente, apesar de cansado nas emoções e talvez chorando sozinho, no silêncio do quarto, na fronha quente, as nossas consciências estarão mais tranquilas. Porque consideramos que não somos corpos, somos almas, estamos no corpo. E no momento em que esse corpo se desmanchar, e que a terra absorver, e que as nossas almas gravitarem para o espaço, elas sairão leves, tranquilas, felizes, porque haverão de olhar ao seu derredor e dizer: eu cumpri o que eu vim fazer na terra. A minha família hoje é mais família, tem mais laços do que nós, tem mais amor do que desamor, tem mais compreensão do que incompreensão. E é um exemplo para outras tantas. E esse resultado, eu colho nele o esforço, as lágrimas, o silêncio que eu guardei, quando muitas vezes a vontade era gritar. A permanência no lar, quando muitas vezes a vontade era abandonar. Então, que dentro desse olhar laboratorial, tenhamos nós, assim, fomentada a vontade de abraçar a família. De jamais chegar ao abandono de nada. Porque abandonar a família é abandonar a nós mesmos. É deixar para trás a nossa própria história. É deixar de cumprir o que poderia ser cumprido. E se para cumprir essa batalha, esse desafio, tivermos que arregaçar as mangas todos os dias e beber na fonte líquida, tranquila, serena e revitalizante do Evangelho, façamos isso. E tenhamos a certeza de que o Cristo estará sempre vivo, permanente, nos dando a clareza, a lucidez que precisamos para não nos deixarmos seduzir por nós mesmos, pelas nossas paixões ainda ínfimas, mas sermos suscitados a essa prática desafiadora que é aprender a amar. Aprendamos a amar. Amar os que estão bem próximos. Amar os desafetos. Amar os que não nos compreendem e que exigem o tempo todo a compreensão, a tolerância, a gentileza, a amorosidade. E para a gente finalizar, eu gostaria de pedir a Igor para traduzir aqui em uma mensagem tudo o que talvez eu quisesse dizer a vocês e não consegui. Essa é uma mensagem que tem por nome A Força do Amor. Tem alguém que está em família aí? Tem? Marido, mulher, filho, mãe? Estão juntinhos? Juntinhos? Então, deem as mãos, botem a cabecinha no ombro do outro, viu? Fiquem bem juntinhos. Aproveitem os fluidos para revitalizar os laços que os unem. Toquem-se. A família precisa de toque, né? Diz assim: a força do amor. Eram noivos e se preparavam para o casamento, quando o pai da noiva descobriu que o rapaz era dado ao jogo. Decidiu se opor à realização do matrimônio,
a pretexto de que o homem se dava ao vício do jogo, jamais seria um bom marido. Contudo, a jovem obstinada decidiu se casar a si mesma e conseguiu fazer valer a sua vontade, vencendo a resistência do pai. Nos primeiros dias de vida conjugal, o rapaz se portou como o marido ideal. Entretanto, com o passar dos dias, sentia crescer em si cada vez mais o desejo de voltar à mesa de jogo. Certa noite, incapaz de resistir, retornou ao convívio de seus amigos companheiros. Em casa, a jovem tomou um bordado e ficou aguardando. Embora ocupada com o trabalho manual, tinha os olhos presos ao relógio. As horas pareciam passar cada vez mais lentas. Já era alta madrugada quando o marido chegou. Nem disfarçou a sua irritação por surpreender a companheira ainda acordada. Logo imaginou que ela o esperava para censurar sua conduta. Quando ele a interrogou sobre o que fazia aquela hora, ela, com ternura e bondade na voz, disse que estava tão envolvida com seu bordado que nem se dera conta da hora avançada. Sem dar maior importância à ocorrência, ela se foi deitar. No dia seguinte, quando ele retornou ainda mais tarde da casa de jogos, a encontrou outra vez a esperá-lo. Outra vez acordada, perguntou ele quase colérico. Não quis que fosse deitar sem antes que fizesse um lanche. Preparei torradas, chá quentinho. Espero que você goste. E sem perguntar ao marido onde estiver e o que fizera até aquela hora, a esposa o beijou carinhosamente e se recolheu ao leito. Na terceira noite, ela o esperou com um bolo delicioso, cuja receita fora ensinada pela vizinha. Antes mesmo que o marido dissesse qualquer coisa, ela se pendurou ao pescoço dele, abraçou e pediu que provasse da nova delícia. E assim, todas as madrugadas, a ocorrência se repetiu. O marido começou a se preocupar. Na mesa de jogo, tinha um pensamento menos preso às cartas do que a esposa, que o esperava pacientemente como um anjo da paz. Começou a experimentar uma sensação de vergonha, ao mesmo tempo de indiferença e quase repulsa por tudo quanto o rodeava. O que ele tinha em casa era uma mulher que o esperava toda a madrugada para o abraçar, dar carinho. E ele ali, naquele lugar, aos poucos, foi se tornando mais forte aquele incômodo. Finalmente, um dia, de olhar vago e distante, como se tivesse diante de si outro cenário, o rapaz se levantou de repente da mesa de jogo, como se cedesse a um impulso quase automático. Retirou-se para nunca mais voltar. Nos dias de hoje, é bem comum os casais apartarem-se, optarem por se separar, até por motivos quase ingênuos. Poucas criaturas decidem lutar para harmonizar as diferenças, superar os problemas em nome do amor, a fim de que a relação matrimonial se solidifique. Contudo, quando o amor se expressa, todo o panorama se modifica. É difícil a alma que resista às expressões do amor, porque o amor traz a mensagem da planificação do bem-estar, da alegria. Dessa forma, é sempre salutar investir no amor, expressando-o através de gestos, pequenas atenções, gentilezas. O amor é o sentimento por excelência e tem a capacidade de transformar situações e pessoas. Experimente-o agora. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Eu quero desejar aos casais casados e não casados muito amor. Eu quero muito que nessa noite Deus permita que os seus anjos renovem esse amor pulsante nos seus corações. E aqueles que são casados, que estão aqui sem os seus pares, que olhem quando dormem e pensem: por que eu casei com esta mulher? Por que eu casei com este homem? Meu Deus, renova em mim aquela chama do ontem, para que ela se faça presente hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu quero muito que vocês sejam felizes nas suas famílias. E com os familiares difíceis, amem em dobro. Amem em dobro. Tenham para vocês e com vocês sempre o amor como solução. Não há outro caminho e não há coração por demais endurecido que não ceda às tenras vibrações do amor. É a lei e a lei há de cumprir-se. Então, assim, que essa noite a renovação do amor se faça latente, pulsante, vibrante em todos. E a gente vai fazer a nossa prece final. E eu gostaria que vocês pudessem envolver nessa prece os filhos de famílias que são excepcionais, especiais e que são dependentes químicos. Que a gente possa enviar uma vibração boa, de cura, de renovação para essas pessoas. Na confiança de que Deus escuta as nossas preces e de que atenderá conforme as nossas necessidades e o nosso merecimento. Jesus, Mestre amado e misericordioso, nesse instante nós agradecemos pela assistência no mundo espiritual superior, pela doutrina espírita que suaviza e luariza as nossas vidas, pelos trabalhadores espíritas do movimento de Canavieiras, por todos os homens e mulheres que buscam promover a paz e o bem no mundo. Nesse instante, Jesus, nós te pedimos que a tua energia de amor e de paz alcance os lares de todas as pessoas aqui presentes. Que todas as famílias possam viver diariamente a partilha do abraço e do pão. Que o abraço renovador se faça vivo nesses lares. E que assim multiplique-se por onde quer que essas pessoas transitem. Dissestes, pedis e obtereis, batei e a porta abre-se-vos. Batemos a tua porta, Mestre, que ela se abra para acolher todos os espíritos que reencarnaram em corpos limitados, expressos como especiais, para que eles possam ser assistidos pela tua família, renovando a força mental, a vontade espiritual do aprendizado redentor. Que eles sejam capazes de carregar o seu calvário libertador. E te pedimos, Mestre, por todas as pessoas que são dependentes químicas,
que perderam a direção de si mesmas, que são escravas de outras pessoas e que não têm mais o domínio das suas vontades. Acolhe essas pessoas, especialmente os jovens, mas acolhe igualmente os familiares dos especiais e dos dependentes químicos, para que eles possam encontrar as forças necessárias para não sucumbir frente a tamanhas dores, a tamanhas provações. Que o pensamento de amor de cada um de nós que aqui estamos possa ser intensificado pelos espíritos superiores e levado aonde quer que haja dor, aonde quer que haja lágrimas. E que assim, confiantes e esperançosos, entreguemos as nossas vidas a Ti, na certeza de que nada nos faltará. E eu peço nesse instante, especialmente, pela minha amiga Lastênia, que está aqui, cujo filho está aniversariando hoje e cuja relação está em dor. Consola o coração de Lastênia. Dá a ela a força que ela precisa para vivenciar a maternidade exitosa. E que as nossas vibrações alcancem Lucas, fazendo-lhe redescobrir a mãe que ele tem, o esforço, a dedicação que ela lhe faz ao longo da sua existência. Que Deus lhe abençoe, Lucas. E que você siga a sua estrada semeando flores e paz. Nós encerramos esta noite na certeza de que os espíritos amigos nos envolvem, nos protegem e nos guiam para uma existência absolutamente, plenamente exitosa, na certeza de que o sucesso do nosso planejamento reencarnatório será absoluto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Deus está aqui nesse momento. A tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus nos trouxe aqui para aliviar os nossos sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os meus momentos. Uma só voz. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo do fundo da alma. E
ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Importante. Após a dor vem a alegrias, porque Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus nos trouxe aqui para aliviar os nossos sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os meus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, sabe, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sorrindo. Deus nos abençoe.